Bom dia, Fernanda. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Vanessa. Bom dia, já. Como vocês estão? Tudo bem? Tô bem, e você? Graças a Deus, sua família também? Tá sim, tá todo mundo bem. Tá bom. Vanessa não me ouviu, não. Gente, eu sou muito pontual. Vou começar, tá? Bom dia, para quem eu não cumprimentei. A Vanessa já tinha cumprimentado. Fernanda, Fábio, Giovana, Ana Laura. Agora a Giovana Sena está chegando. Bom dia. Espero que todas estejam muito bem. Está frio, né? Mas a cena, a gracinha dela, né? Então, vamos começar. Eu gostaria de começar hoje. Nós fizemos a nossa atividade avaliativa essa semana. Eu gostaria de comentá-la com vocês. Eu vou lançá-la aqui. Vamos lá. Tá. Essa foi a atividade que vocês fizeram na terça-feira, né? Eu, na segunda, tinha feito uma revisão com vocês e essa foi a atividade que vocês receberam. Gostaria de fazer a correção com vocês, comentando, justamente para que nós possamos fixar cada vez mais essas informações. A primeira questão que nós temos, ela vai tratar, tá, sobre um fato que acaba por interferir, acaba por ser determinante no processo de independência do Brasil. A independência do Brasil, em 1822, foi fruto de uma série de fatores, cujo ponto de partida se pode localizar na vinda da família real para o Brasil em 1808. Isso nós já havíamos comentado, já havíamos falado. Como foi determinante a vinda da família real para o Brasil para o processo de independência. Na verdade, né, até mais do que a vinda da família real, as invasões napoleônicas, que foram determinantes não só para o Brasil, mas também para toda a América Espanhola. Então, nós tivemos, nas invasões napoleônicas, um fator desencadeador das independências aqui, tá, do continente americano. Com a corte no Brasil e a sede da monarquia para cá transmutada, deflagrou-se uma verdadeira inversão de papéis, tornando-se Portugal uma colônia de uma colônia sua. Essa expressão eu acho muito interessante. A tentativa de Portugal de reverter essa situação, tentativa de Portugal. Ou seja, tá, nós sabemos que os ingleses, juntamente com outros países europeus, na Batalha de Leipzig, eles derrotaram Napoleão Bonaparte, e aí
Portugal vai ficar sob o domínio da Inglaterra, só que Portugal a burguesia portuguesa, ela vai se mexer, ela vai se mobilizar, vai expulsar os ingleses do país e vai exigir o retorno de Dom João VI. E, além disso, nós sabemos que os portugueses, a burguesia, insatisfeita de ter perdido a principal de suas colônias, né, de ter perdido aquilo que eu gosto de falar, né, a vaca leiteira, eles vão se mobilizar. Então, a questão tem a ver com isso. Olha aqui, ó, a tentativa de Portugal de reverter essa situação e tornar-se novamente metrópole do Brasil foi revelada de forma mais contundente através da... Alguém gostaria? Através da... Ninguém? Vocês estão me ouvindo bem? Alguém responda aí, por favor. Revolução do Porto. Isso, obrigado, Lucas, pela sua participação. Isso mesmo. Letra B, né? Revolução do Porto. Havia comentado... Ô, Jader. Oi. Não está aparecendo nada. Está aparecendo a atividade avaliativa do Word, mas não está aparecendo a tela em si. Ah, não está não? Tenta abrir e fechar o compartilhamento para ver se aparece. Não, então, obrigado, Lucas. Eu achei que eu estava aqui. Achei que eu estava dando... Caramba, hein, Lucas? Não sou bom nesse trem, não, Lucas. Vou tentar novamente aqui. Achei que eu estava fazendo tudo certinho, hein? E agora, Lucas? Agora tá ok. Tá ok? Tá todo mundo vendo aí? Tá. Então tá bom, obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Então a Revolução do Porto, ela tinha essa finalidade, né? De restabelecer a soberania de Portugal, ou seja, expulsar os ingleses, né? E recolonizar o Brasil. É importante, já vou dizendo isso aqui para vocês, que esse temor da recolonização, ele não vai acabar com a independência, não, viu? Meninos e meninas, prestem atenção nisso. Não irá acabar. O temor da recolonização, ele estará presente durante todo o primeiro reinado, durante todo o governo de Dom Pedro I. Durante todo o governo de Dom Pedro I, esse temor da recolonização. Afinal de contas, nós sabemos qual era o vínculo de Dom Pedro I, imperador do Brasil, com a coroa portuguesa. Então, um português de origem à frente do Brasil, um português está governando o Brasil. Então, esse temor da recolonização, ele não acaba com a independência. Não acaba. Veja que os portugueses, eles tinham o desejo, eles tinham a vontade, eles tinham a pretensão de recolonizar o Brasil. Só vai acabar esse temor da recolonização com a abdicação de Dom Pedro I, que vai acontecer no ano de 1831. Tá? 1831. E aí nós temos o início daquilo que chamamos período regencial. Período regencial é quando o Brasil passa a ser governado por brasileiros de origem. Foi um período conturbado, foi um período de muitas revoltas, sabinada, balaiada, tantas coisas. Mas acabou com o temor da recolonização. Tá? Então, esse temor da recolonização, ele esteve muito presente nos primeiros anos do Brasil independente. Então, a Revolução do Porto deixa bem claro qual era a intenção dos portugueses: recolonizar o Brasil. Depois nós temos a questão número 2. Gosto muito de Milton Nascimento, viu, gente? Fernando Brant, dois excelentes compositores, mineiros, né? Do Clube da Esquina, muito bacana. E aí nós temos, tá? Isso aí, na verdade, é uma canção deles, né? Tirei parte da letra,
Então, nós temos ser livre, um povo livre vive num país livre, na cidade livre, na rua livre, na casa livre. Colônia e escravidão caminham na mesma direção. Quem declara independência e não declara abolição, vai ver, não é livre nada. Apenas mudou de patrão. A liberdade da nação é a soma das liberdades de cada cidadão. Perfeito, viu, gente? Esse texto aqui é simplesmente perfeito. Com relação ao dia 7 de setembro, pode-se afirmar que... Alguém gostaria? Tem as respostas aí? Então, vamos lá. Vamos ver. Letra A. A independência demonstrou que, mesmo não havendo abolição da escravidão, houve ganhos, especialmente para o povo, com a separação de Portugal. O que nosso povo ganhou com a independência? Nada, nada. Não foi feita por eles. Então, a letra A está completamente absurda, completamente absurda. Dom Pedro I, letra B, mudou os moldes da economia brasileira. Dom Pedro I mudou os moldes da economia brasileira, não permitindo que se reproduzissem as mesmas características do período colonial. Tá? Nós vamos ver, inclusive, né, que uma das exigências da Inglaterra para que a independência brasileira pudesse ser reconhecida era justamente a manutenção dos acordos anteriores à independência. Ou seja, mantendo as características do período colonial. É uma letra B absurda. Ao se instaurar a monarquia, seguindo o modelo da monarquia norte-americana, tá? Nós sabemos que os Estados Unidos, aqui, ó, rompiam-se acordos econômicos com a Inglaterra. Tá? Primeiro, dois erros. Monarquia nos Estados Unidos, nunca. Desde a independência, quando proclamada em 1776, nos Estados Unidos se estabeleceu república. E rompimento no Brasil de acordos econômicos com a Inglaterra, acabei de falar sobre isso. A monarquia brasileira passou a ser organizada a partir de ideais populares, oh Jesus, e não dos interesses da aristocracia rural. Já falei para vocês que quem vai liderar o processo de independência aqui no Brasil vai ser a aristocracia rural. A letra E é a resposta correta. A independência concretizou as aspirações da elite agrária brasileira. Por isso que a nossa independência foi apenas política. A nossa independência não foi uma independência social. Por isso que a independência do Brasil não acaba com a escravidão. Porque não era do interesse dessa elite agrária que o trabalho escravocrata fosse abolido. Certinho? Então, joia. Então, letra E. O processo de independência do Brasil é comumente datado a partir de 1808, com a chegada da família real portuguesa ao Brasil. De fato, eu, desde o início, quando nós começamos a estudar essa temática, eu fui muito enfático com vocês, no sentido de que o processo de independência brasileira foi deflagrado não pelos movimentos emancipacionistas, mas ele será deflagrado pela vinda da família real portuguesa para o Brasil, expulsa com a invasão napoleônica. Aqui, 1808, ó, aqui nós tivemos, sem dúvida, o fim, nós vamos começar aqui o fim do Pacto Colonial. Consequentemente, abrindo caminho para o processo de independência. Processo de independência político, não um processo de independência social. Jóia, com relação à afirmativa acima, é correto afirmar que os motivos que levaram os historiadores a considerarem 1808 como a data do início do processo de independência foram a substituição
a partir de 1808, dos institutos de caráter colonial, como os monopólios e as restrições industriais e comerciais? Resposta correta. Tá? Porque nós tivemos a substituição do pacto colonial, tivemos a substituição do monopólio, tá? Tivemos aqui a substituição do monopólio e das restrições comerciais e industriais que eram impostas a outras nações. Na verdade, era impedimento, afinal de contas, com o pacto colonial, somente, exclusivamente a metrópole portuguesa, ela podia comercializar com o Brasil. E aí nós tivemos a Carta Régia, a abertura dos portos. Tá? Então, tivemos essa substituição. Antes, apenas a coroa portuguesa. Agora, tá? Todas as nações amigas, então, essa quebra do pacto, essa quebra do monopólio, e, por isso, essa invasão de produtos, essa invasão de mercadorias e essa dependência que o Brasil, economicamente, passará a ter da Inglaterra. Certinho? Isso eu falei muito nas aulas e falei muito na revisão também de segunda-feira. Falei que a Inglaterra fez do Brasil aquilo que a China está fazendo do mundo, levando seus produtos em grande escala, em grande quantidade. Isso a Inglaterra fez conosco. Certinho? Então, a resposta da questão número 3, letra A. Certo? Então, deixa eu marcar aqui para cima. Aqui, ó. Isso aqui é qual? B. Essa aqui. Letra E. Marca aqui para vocês, para todo mundo ver bonitinho. Tá? Então, aqui, tá, jóia. Faço questão, essa quebra do monopólio aqui, isso aqui é importante destacar, tá? Depois nós temos a questão número 4. No tempo da independência do Brasil, circulavam nas classes populares do Recife trovas que faziam alusão à revolta escrava do Haiti. Marinheiros e caiados, todos devem se acabar, porque só pardos e pretos o país hão de habitar. Isso aqui, esse trecho, ele é uma referência, tá, a isso aqui, ó. A revolta escrava, alusão, portanto, à revolta escrava que nós tivemos no Haiti. Veja você, depois dos Estados Unidos, primeiro país a se tornar independente, primeira região da América a se tornar independente, o Haiti. E aí, a independência do Haiti, ela teve, que era uma colônia francesa, é bom que se diga. Aqui é importante, tá? Nós entendermos essa revolta escrava que desencadeia a independência do Haiti como um instrumento de construção, tá, de uma república democrática racial. Então, veja você, tá, que essa informação chegou até o Brasil, de que a independência do Haiti não fora apenas uma independência política. Então, vamos lá. Período da independência do Brasil registra conflitos raciais, como se depreende a partir aqui da informação. Tá? Depois, dos rumores acerca da revolta escrava que circulavam com a população escrava e entre mestiços pobres alimentando seu desejo de mudança, essa é a resposta correta. Tá? Importante, então, nós estarmos atentos de que essas revoltas, esses conflitos raciais que começam a ter aqui no período da independência aqui no Brasil, tá? Eles estão associados
a essas revoltas escravas que ocorreram no Haiti, que foram determinantes para a independência do Haiti. Ô, gente, eu fico muito contrariado quando eu vejo informações, leio reportagens de que o Haiti, país mais pobre do continente americano, tá? Porque o processo de independência deles foi extremamente interessante, sabe? Eles conseguiram uma independência política, uma independência social, eles acabaram, tá, com a escravidão. Legal, cara, mas infelizmente os rumos políticos posteriores, né, depois da independência, é que fizeram do Haiti, a corrupção, sobretudo, é que fará do Haiti esse país tão pobre dentro do continente americano. Mas é o primeiro país da América Espanhola, da América Latina, a ser independente, a ser livre. Livre do domínio político e livre também da escravidão. Brasil, independência em 22, abolição da escravidão em 88, né? 62 anos depois. Beleza, vamos lá. Aqui nós temos uma questão que trata sobre uma revolta nativista que ocorreu em Vila Rica, tá? Aqui, ó, esse personagem aqui, ó, Felipe dos Santos. Felipe dos Santos é um personagem, o líder daquilo que nós chamamos da Revolta de Vila Rica, também conhecida como Revolta de Felipe dos Santos. Vamos lá. A crise do sistema colonial, Dom Pedro Miguel de Almeida, conde de Assumar, se casou em 1715 com Dona Maria José de Lecastre. Daí, há 2 anos, partiria para o Brasil como governador da capitania de São Paulo e Minas Gerais. Nas Minas, não teria sossego. Dividido entre o cuidado, antes virtuais, levantes escravos e efetivos levantes de poderosos. O mais sério destes o celebrizaria como algoz. Foi o conde de Assumar que, em 1720, mandou executar Felipe dos Santos, sem julgamento, sendo a seguir chamado a Lisboa e amargurado um longo ostracismo. Que levou à morte de Felipe dos Santos? Isso aqui, ó, tá? Essa revolta de Vila Rica. A revolta de Vila Rica. Lá em Vila Rica, Ouro Preto, tá? Daí o nome Vila Rica, principal polo de extração do ouro, nós sabemos que vários impostos eram cobrados, vários impostos, e muitos impostos eram cobrados em relação à exploração do ouro, muitos impostos. Nós sabemos, nós temos o quinto, nós temos o finco, tivemos a derrama, e uma das medidas que a coroa portuguesa vai tomar para enrijecer a cobrança fiscal, a cobrança de impostos, vai ser justamente a criação das casas de captação e casas de fundição. O ouro não poderia circular sem ser, tá? Sem ser fundido nas casas de fundição. E isso foi o fator que gerou, tá, a revolta de Vila Rica, a revolta de Felipe dos Santos. Então, a resposta correta que nós temos para a questão número 5 é essa aqui, tá? Letra A. Depois nós temos as outras respostas aqui, gente, né, são completamente aqui, não tem nenhuma aqui parecida, viu? Nenhuma. Né? Você fala assim, não, tem 2, estilo Enem, né? Essa aqui, infelizmente, não sei se é felizmente, Elaine, ou infelizmente não tinha, não. Essa aqui estava muito clara, sabe? Muito clara. Você relacionando a exploração portuguesa, a intensificação da cobrança de impostos com essa revolta que aconteceu em Ouro Preto, em Vila Rica.
Temos depois questão número 6. Tá? Vamos lá. Essa questão trata, veja você, olha aqui, ó, os dois assuntos dela. Nós temos conjuração mineira, que é a Inconfidência Mineira, e temos também a conjuração baiana. E aí, tá? Nós sabemos, eu falei isso para vocês, que tanto uma quanto a outra foram influenciadas, olha aqui, ó, pelo pensamento iluminista. O iluminismo, movimento filosófico que surge lá na Europa, movimento este que defendia liberdades. Nós sabemos que o movimento iluminista ele vai ser o grande inspirador de processos emancipatórios, como, por exemplo, a independência dos Estados Unidos, tá, em 1776. Posteriormente, ele vai ser o elemento inspirador também da Revolução Francesa. Aqui defendia-se liberdade. Tá? E aí nós vamos ver como que esses dois movimentos estiveram associados a esse movimento iluminista. Tanto na conjuração mineira quanto na baiana, com graus e níveis diferenciados, falei demais sobre isso, de envolvimento dos grupos mais pobres da população, conjuração mineira extremamente elitista, sem participação popular, a baiana não, tá? Um movimento que teve grande movimento, tá, da população, envolvimento da população, sobretudo, tá, dos mais pobres, estão presentes, embora esses graus e níveis diferenciados, estão presentes os seguintes aspectos do pensamento iluminista. Assinale a alternativa que aponta aspectos dessa influência iluminista. Então, nós temos conjuração baiana, defendia o regime monárquico. Nunca, gente, falei isso para vocês. Eles tinham clareza ideológica, essa foi a expressão que eu usei a todo instante, a todo momento. Conjuração baiana, clareza ideológica. Sabiam qual Estado queriam após a independência. E eles defendiam o quê? República. Eles defendiam, tá, uma república aonde a igualdade racial ela deveria estar presente. Então, isso aqui de cara, isso aqui já está errado por causa disso aqui. Está errado por causa disso aqui. Tá? E não teve a participação popular. Não, ficou pior ainda. Ficou pior ainda. A única que teve, a mineira que não teve. Então, descarta. Movimento rebelde, que teria sido deflagrado na capitania de Minas Gerais, em 1789, defendia o centralismo lusitano. Gente, tá? Então, centralismo. Se era um movimento de influência iluminista, defendia o quê? O fim do centralismo lusitano. O fim, tá, desta influência arbitrária. O fim, tá, dessa presença dominadora lusitana dos portugueses. Porque sua principal preocupação era com a libertação dos escravos. Pior ainda, isso aqui torna a sua principal. Já falei com vocês que a Inconfidência Mineira, em momento algum, ela falava disso aqui, tá? Libertação de escravos. Então, alternativa também incorreta, incompatível com as ideias iluministas. As nações de que os governos deveriam existir para garantir direitos naturais dos homens. As noções de que os governos deveriam existir para garantir direitos naturais dos homens, como a liberdade e a ideia de que a soberania residia no povo e não no monarca. Ô, gente, eu vou grifar, não, vou colorir, vou aumentar. Tá vendo? Esta é a resposta certa.
O iluminismo defendia isso aqui. Defendia isso aqui. Isso aqui, defesa do iluminismo. Tá? Então, resposta correta, letra C. Certo? Beleza. Depois nós temos aqui, tá? Compreendiam que as leis deveriam expressar a vontade da nobreza? O movimento iluminista? Nunca aqui, ó. Jamais. Mas a vontade de quem? Do povo. Não da classe, da elite dominante da época do período, que eram, respectivamente, nobres clérigos e não de escravos. Tá? Então, o iluminismo completamente contrário a isso aqui. Certo? A experiência de independência dos Estados Unidos em 76 não influenciou as conjurações baiana e mineira. Influenciou, claro, óbvio, evidente. Tá? Já que a independência dos Estados Unidos foi influenciada pelas ideias liberais, pelas ideias iluministas. Certinho. Esse não aqui torna essa alternativa aqui errada. Tem que estar atento a isso, porque o restante está certo. Tá? Influenciou. Aqui tem um não que deturpa completamente. Depois nós temos duas questões que tratam sobre reforma e contra-reforma católica. Outro assunto que nós estudamos. Questão 7. Na Alemanha, no século XVI, havia grande contradição entre o que a Igreja Católica pregava e o que se praticava, de fato. Nos principados, as dificuldades eram enormes. Os camponeses sentiam-se sobrecarregados de impostos. As cidades ansiavam por liberdade. O clero desprezava a missão espiritual. Já falei isso, falei isso na revisão, né? A Elaine, até a Elaine estava, Solange também, né, Elaine? O clero desprezava a missão espiritual, muito mais preocupada com questões econômicas, vendendo indulgência, querendo dinheiro, e condenava a usura, né? As contradições. Muitos bispos levavam uma existência de prazer, a imoralidade que o clero, o que ofendia os crentes sinceros e simples. Os abusos apontados no enunciado geraram um ambiente favorável à aceitação do novo credo sustentado por, na Alemanha, isso aqui é importante, viu, gente? Na Alemanha, qual das reformas protestantes ocorrerá na Alemanha? Aqui, ó. Aquela que foi liderada por esse carinha aqui, ó, Martinho Lutero. Martinho Lutero, eu já expliquei, monge católico que, a princípio, não queria criar uma nova igreja, mas queria reformar a igreja. Queria a mesma coisa que São Francisco de Assis tentou, a mesma coisa que São Bento também tentou, mas Martinho Lutero ele vai ser fortemente influenciado, olha aqui, ó, pelos príncipes alemães interessados nas terras das igrejas, da Igreja Católica, a romper e a criar uma nova igreja. Então, a resposta correta é esta. Depois nós temos a questão número 8. Diante do avanço do protestantismo, o Papa Paulo III convoca o Concílio Ecumênico da Igreja Católica, reunido em Trento, o famoso Concílio de Trento, na Itália, a partir de 1545, apresentando como resultados, exceto o reconhecimento do batismo e do casamento como únicos sacramentos válidos. Não. Esse era o pensamento de quem? De Martinho Lutero. A Igreja Luterana ela vai reconhecer exclusivamente o batismo e a Eucaristia, né? Nem o casamento, é a Eucaristia e o batismo. Então, resposta completamente equivocada. A Igreja Católica aqui, ó, no Concílio de Trento, ela vai reafirmar a sua doutrina. E quem não fugiu, Elaine, das aulas da catequese, sabe que na Igreja Católica, na doutrina católica, nós temos
Quantos sacramentos? Faz o gesto aí, vamos ver se você está bem. Isso, 7, né? 7, isso mesmo, tá? Aqui, né? Então, essa é a alternativa que está incorreta. Certinho? Meninos, alguém tem alguma dúvida sobre a nossa atividade, aquilo que foi proposto? Gostaria de falar algo? Vou voltar aqui. Tranquilo? Fizeram a correção bonitinha? Foi bom, né, Elaine? Eu acho que nós deveríamos ter aproveitado esse momento para fazer essa correção. Aqui, o Pedro falou que foi muito tranquilo. Então, não vou iniciar conteúdo hoje, não, viu? Faltando o quê? 4 minutos? Ninguém quer fazer pergunta? Então, já vou encerrar por aqui. Pode ser? Pode, né? Então tá. Fabiano, um abraço para todos, então. Tá joia? Então, segunda-feira, 8 horas da manhã, temos assunto novo, certo? Um abraço, bom final de semana. Se cuidem, viu, gente? Se cuidem. Esses dias são os dias mais sérios para o estado de Minas Gerais. Temos que nos cuidar porque estamos no topo, tá? Da curva. Então, nós temos que nos cuidar desses dias. Evite sair, faça o isolamento social, porque é o momento mais grave da pandemia aqui no estado de Minas Gerais. Tá bom? Para não perdermos o controle, já que o estado de Minas, graças a Deus, até então, está conseguindo fazer o dever de casa. Mas eu recomendo e peço a você que se cuide. Por esses dias, nós temos que intensificar essas medidas preventivas para evitarmos o estrangulamento, né, do nosso sistema de saúde. Certinho? Um abraço a todos. Fiquem com Deus.